Os eventos, estados e propriedades do React, eles estão altamente vinculados ao ciclo de vida dos componentes React. Todo componente React, ele passa por um ciclo de vida que envolve três etapas principais. A etapa de montagem, que corresponde à inserção desse componente dentro da estrutura DOM da nossa aplicação web, dentro do navegador. Uma etapa de atualização desse componente, associada a atualizações de estado e de propriedades desse componente. E por fim, ele passa por uma etapa de unmounting, que envolve a sua remoção da estrutura DOM em cenários, às vezes, que a gente está utilizando renderização condicional, por exemplo, que identifica cenários em que às vezes a gente precisa inserir um componente ou remover ele da árvore DOM. O primeiro ciclo ele envolve a montagem, ele corresponde à execução inicial de um componente React em formato de função, como nós vimos anteriormente. Inicialmente ele vai chamar o construtor desse componente, que é representado pela função do nosso componente. Ele vai gerar os estados iniciais, vai receber as propriedades e vai inserir esse componente dentro da árvore DOM da aplicação, atualizando a interface e apresentando esse componente visualmente para os nossos usuários. Em seguida, qualquer chamada aos hooks de state ou atualizações de propriedades dentro de um componente vão representar uma atualização do nosso componente. Atualizações dessas propriedades do estado vão ser analisadas com base em uma derivação dos estados e propriedades anteriores, sendo que ele vai sempre fazer a verificação se alguma propriedade teve alguma atualização, lembrando de ele vai fazer uma verificação do valor específico das propriedades do estado, sendo que atualizações simplesmente de ponteiros, se for para o mesmo endereçamento, a princípio não vão gerar uma re-renderização. No entanto, ele vai identificar situações em que o estado e as propriedades foram alteradas, e essas, a princípio, alterações vão disparar re-renderizações desse componente. Essas re-renderizações elas vão ser disparadas com base na condição anterior desse componente, de forma que o React ele tem como objetivo tentar minimizar o número de atualizações da interface com o uso de uma estrutura que ele chama de Virtual DOM, sempre levando em consideração o estado anterior do componente, as propriedades anteriores do componente e a forma como ele é renderizado em termos de código HTML na interface. O React ele faz uso dessa estrutura de DOM virtual. Ele mantém uma representação virtual do DOM que ela não é incluída no DOM real da página, com o objetivo de tentar minimizar atualizações da estrutura DOM, tendo em vista que atualizações na estrutura DOM elas podem ser custosas. Existem cenários em aplicações front-end em que na página web o navegador web ele tem que lidar com milhares de elementos DOM dentro da árvore. Fazer a atualização de forma não gerenciada dessa estrutura de dados complexa pode representar um gargalo para a nossa aplicação. O React é uma biblioteca que ela, desde o início, ela tinha como objetivo tentar minimizar essas atualizações para tentar manter a otimização em termos de performance de execução do nosso código front-end. Ele faz uso disso com base nesse ciclo de vida dos componentes React, tentando minimizar o número de alterações da árvore DOM, considerando as alterações que são executadas dentro de estados e propriedades dentro dos componentes definidos na nossa aplicação front-end.